Atenção, atenção. Milton César, Boa! Então, tudo bem aí, cara? tudo bem e você? Tudo em paz. Vamos aguentar esse friozinho aí, vamos mandar abraço. Tá menos grave do que estava na sexta, né, na quinta, Ah, mas ainda persiste. Mas vamos lá então, cara. Mais um episódio de Contatos Insólitos, número 48 dessa vez, e o tema é o ego e a compulsão por controle. um dia nós temos que fazer um papo desse só sobre os títulos que você seleciona para a gente fazer. É muito Porque isso legal. me importava um pouco assim com, né, as buscas no Google, né, e as buscas no YouTube com o título, mas depois, cara, fui falando, se for depender disso para dar conta das ideias que eu tenho ou das coisas que eu acho que são importantes de discutir aqui, cara, eu tava perdido, cara, não ia ter nunca nenhum título. São ótimos. Mas vamos lá. Deixa eu explicar mais ou menos qual que é a ideia dessa questão do ego, né, cara, e essa compulsão por controle. Porque, cara, é pegar a própria história, né? Desde a criação do fogo, passando aí pela Revolução Agrícola, depois, né, o Iluminismo, Revolução Industrial, né, e mais recentemente a Revolução Tecnológica. O ser humano, de uma forma geral, né, principalmente de uma forma um pouco mais enfática até no mundo ocidental, tem buscado controlar a natureza, né? Controlar o ambiente externo. E acho que de diversas formas acabou sendo muito bem sucedido, né, cara? Conseguiu dominar, controlar, é a espécie que domina o planeta como um todo. Estamos agora nos encaminhando para o espaço, né? Desde o último século, né? E agora mais recentemente reavivado aí pela, pela busca de esse reavivamento da questão da exploração espacial através do turismo, né, cara? Então, assim, uma série de fatores aí que nos fazem pensar que vamos continuar com essa jornada para fora do planeta também, levando conosco tudo aquilo que temos de bom e de ruim, né? Total. Então, a contraposição é justamente um outro lado dessa moeda, cara, que justifica uma série de mazelas pelas quais nós passamos, que é uma infinidade de coisas que não temos a menor possibilidade de controlar, achamos que controlamos ou fingimos que controlamos e não controlamos. E o que advém de sofrimento, de dor, a partir dessa falsa como posso dizer assim, essa falsa percepção de que é possível controlar tudo, né, cara? Então, daí advém essa questão de que a gente não controla as nossas emoções, nós não controlamos as pessoas, embora queiramos muito, né? Não controlamos o nosso parceiro, não controlamos nossos filhos, não controlamos a sociedade, né? Não controlamos o mundo, né? Não controlamos o nosso próximo pensamento, né? Assim, quem tenta se aventurar a fazer as primeiras aulas de meditação vai se dar conta, né, de que ao sentar para se concentrar, fazer o primeiro exercício, você não controla nem nem o seu próprio próximo pensamento. Então, é uma dicotomia entre uma ação sobre o mundo que foi muito bem sucedida ao longo da história, né, mas com muito sofrimento, com muita dor, né, às custas de muita violência também, né, de muitas guerras, conquistas, batalhas, reinos, né, que foram conquistados e destruídos, mas enfim, chegamos ao ponto que nós nos encontramos agora. E a contraposição desse lado nosso, dessa compulsão por controle, né, que é altamente destrutiva, né, e que justifica, não tudo, mas uma boa parte do nosso pior lado, né, cara, em relação à violência, como nós tratamos os nossos semelhantes e como nós tratamos, inclusive, a própria natureza, né, nossa forma predatória de lidar com o meio externo, seja a natureza de uma forma em geral, ou seja, o nosso próprio semelhante, né, cara? Então, esse papo é mais ou menos, transita mais ou menos por aí. Eu queria passar para você a bola para que você coloque as suas primeiras impressões, mas justamente, eu não quero dizer que o ego não tem um posicionamento útil nessa história, eu acho que ele tem sim, mas ele se colocando no controle de tudo e essa compulsão por controlar, por querer dominar todos os aspectos da vida, ele acaba passando muito do ponto, né? De uma forma, inclusive, ilusória, e justificando uma série de atos que só estão jogando a gente para a beira de um ponto aí de irreversibilidade, digamos assim, em termos de destruição da natureza e de levar a humanidade para um beco sem saída que, se a gente não tomar um cuidado
muito rápido com isso a gente vai acabar padecendo aí de um triste final, né, cara? Mas essa é mais ou menos a ideia. Então, quais são as suas primeiras impressões a respeito disso? Legal. Bom, para começar, é mais uma derivação de um desdobramento de aspectos do ego, né? Que é uma coisa que, para a gente tem discutido bastante, que é fundamental na nossa visão de mundo, na nossa perspectiva de avaliação da realidade, né? Que eu acho muito legal. A tua radiografia, acho que é bem colocada, tal. Primeira coisa que me ocorre eu gosto muito disso, né, de história e arqueologia. Da onde veio, né? Por que vem isso? Né? Então, assim, pensando vagamente e basicamente nas coisas que a gente já chegou a conversar, em estudos que eu tenho, de certa maneira, fomos bem-sucedidos. Quer dizer, a prática mostrou que era possível. Em que sentido? Muitas coisas são causais. Então, alguns de nós, os proto-hominídeos lá atrás, começaram a perceber que era possível controlar algumas coisas, sim. Uma tribo mais numerosa e mais guerreira era capaz de controlar uma tribo menos numerosa e menos guerreira. Certas ações causais eram possíveis de acontecer. Certos hábitos que foram adquiridos eram capazes de serem reproduzidos sempre e quando não acontecessem variáveis muito diferentes. Eu acho que foi daí que causou essa ideia de que, puxa, se eu aprender essas regras básicas de causa e efeito, eu vou conseguir transportá-las para todos os outros aspectos da vida, né? Se eu pegar uma pedra e machucar alguém e usar força e conseguir dominá-lo, sempre que eu fizer isso vai me dar o resultado que eu quero. Então, eu acho que foi daí que começou. É possível controlar algumas coisas? Sim, a gente tomamos essa ilusão e haja vista que a gente já conversou sobre isso em episódios anteriores. Algumas dos hábitos da natureza que nós chamamos de leis são previsíveis, são causais, são possíveis de controlar. E nós nos atrevemos, te ouvindo, eu comecei a visualizar coisas, nós nos atrevemos a querer controlar o tempo, o clima, as marés, as outras coisas, e, de alguma maneira, usando muitas variáveis diferentes, e, de alguma maneira, com a ajuda de computadores e outras ferramentas, até que não fomos muito mal sucedidos. No momento que a gente entra no mundo subjetivo, do eu interior e do seu eu interior, a coisa desanda total. E aí que a gente cai do cavalo, mas tem a ilusão de que sim, podemos controlar, podemos fazer alguma coisa desse tipo. E aí tem várias derivações, né? Uma das coisas que a gente já conversou, um dos focos da nossa grande patologia mental geral global, né? Essa tentativa de controle mal sucedido que descamba para violência, irresponsabilidade, imediatismo, falta de coletividade, competição exacerbada e todas as outras coisas que a gente já percebeu e tem conversado, né? Mas é uma grande ilusão causada pelo sucesso e a possibilidade de, sim, no mundo material, algumas coisas respeitam algumas leis guardadas as devidas proporções. Nas famosas condições normais de temperatura e pressão, algumas coisas dá para fazer. Mas aí a coisa descamba, né? E aí a gente tem todas as consequências que a gente tem sofrido e presenciado até hoje, né? Então, assim, dá para imaginar, assim, quantos atos de violência, né, cara, e quantas injustiças, quantas guerras foram começadas ou mantidas, né, baseadas nesse tipo de falácia, né, de que não é só possível controlar o outro, como eu vou às vias de fato e não interessa as consequências que isso possam derivar a partir daí. Eu vou continuar com esse ímpeto, digamos assim, né, de uma coisa, de você ser bem sucedido em um setor, em uma área, um aspecto da sua vida, disso ser automaticamente legitimado para que você estenda isso para outras coisas que estão muito longe do nosso controle. Cara, como eu falei, a nossa própria psique, né, cara, é uma coisa que a gente não controla. Não controlamos nem os nossos sonhos, né, cara, porque se tivéssemos esse poder, a gente não teria mais pesadelos, por exemplo, né? E eles ocorrem independentemente de nossa vontade. Colocado. Mas olha que interessante. Perfeito o que você colocou, mas há livros que são best-seller que dizem o quê?
como interpretar seus sonhos. De certa maneira, é uma tergiversação de como controlar, como você assumir o comando daquilo que você sonha à noite, e você dá uma interpretação, e você, na consciência, na vigília, assume o comando. A gente tenta, de uma certa maneira, né? Mas eu acho que qualquer coisa dessas, a violência, a gente sempre vai cair naquela pera situação que eu ainda não me convenci que não responda às perguntas. Nível de consciência. Então, o nível de consciência baixo vai levar a isso, vai levar a essa situação. Enquanto eu me enxergar como um eu e ameaçado por um outro, eu vou ter essa sensação de controle. Ou eu devoro ou serei devorado. Enquanto a gente não assumir a ideia de eu tenho que partir de um eu para depois de um nós e para depois um todos nós, enquanto não chegarmos ao todos nós, vamos ter esse problema. Vamos ter esse problema. Eu acho que tem um aspecto aí, cara, que é importantíssimo, que eu acho que faz parte da própria formação do ser humano como um todo, independentemente da cultura, é essa questão do ego. Ele tem essa característica de enxergar tudo como oposição a ele, né? Inclusive partes nossas, né, que se encontram no nível inconsciente, né, mas que o ego toma aquilo por oposição, né? A própria concepção de sombra, né, cara, quem estuda um pouco de psicologia sabe, né, que a respeito desse tema, que são os aspectos que nós vamos empurrando para baixo do tapete, né, cara? Ou aspectos que eram positivos logo na infância, né? Sei lá, um lado mais criativo que nós possuíamos, ou uma inclinação para, sei lá, fazer artes, ou trabalhar com uma porção mais criativa, que vai sendo, aos poucos, limado pela educação, né? Ou pelos nossos próprios pais, muitas vezes, né, cara? De terem medo de que, meu filho, ele tem esse lado artístico dele, mas que no mundo em que vivemos, ele vai ser um Zé Ninguém se ele levar isso muito a sério. Então, eu vou podar logo de cara isso, para que ele não, sei lá, vá atrás de outras coisas, mas um artista jamais. Então, aí a pessoa vai crescendo, né, com aquela frustração de não conseguir colocar para fora aquele lado dele, que parecia ser natural, parecia ser uma coisa que era mais forte do que ele, inclusive, mas ele foi sendo podado pelo meio externo, e vai colocando para baixo do tapete também. Então, todo um lado sombra que, acho que Jung explorou isso muito bem também, mas acho que não foi o primeiro a explorar esse aspecto de que todos nós temos, né, que somos luz e sombra. Então, o ego vê isso de que forma, né, cara? Já que o ego ele é o resultado dessa moldura, né, que a vida em sociedade acaba criando, né, cara, de que, poxa, nem esse lado que é meu mesmo, mas é sombra, eu reconheço, opa, isso aqui é oposição também, porque isso representa uma ameaça ao status quo, representa uma ameaça a essa narrativa que eu criei para mim mesmo, né, cara? Se não me engano, foi Jung que deu o nome, porque ele identificou que tudo que é reprimido, tudo que é... O processo de aculturação social, familiar, escolar, laboral, vai fazendo todo esse processo de podar, né? Bom, eu acho que eu disse isso. Eu acho que ele foi muito feliz em nomear a sombra, porque a gente não enxerga. Quem enxerga? Quem reconhece? De novo, quem saiu da casinha 1 e da casinha 2 na caminhada da consciência e consegue identificar isso, reconhecer que projeta nos outros e, através de um trabalho de autoconhecimento levado à autotranscendência, reconhece que é possível identificar, reconhecer e abraçá-lo. Mas, de novo, é sempre para poucos, né? E se é sombra, a pessoa não está enxergando. De novo, se a grande maioria continuar egocentricamente e etnocentricamente enxergando o mundo, o outro será um inimigo. Exato. Então, o ego vai ter ele vai continuar sendo disfuncional e vai estar trabalhando muito ruim. É a grande batalha, né? E o desenvolver da sociedade e as tecnologias, elas só têm exacerbado e aumentado a velocidade das ações e consequências das disfunções. Basicamente é isso. Porque mesmo, vamos falar um pouco do mundo digital, que é uma coisa que a gente fala muito, porque estamos todos inseridos nisso. Existe uma tremenda sensação de controle, de que eu tenho os meus milhões de seguidores, eu tenho os meus patrocinadores e tenho tudo. E a gente tem visto nos últimos tempos que, até para corroborar o que você falou no começo, não controla porcaria nenhuma, porque se aqueles seus fãs acharem que você não se comportou bem, eles te cancelam. Eles controlam você. Você passa a ser aquele que tem que andar na linha para satisfazer o seu público fã,
que teoricamente só foi gerado porque te adora. Só que depois te adorava, porque agora você passa a ser dependente deles. Olha que loucura, é a quintessência da disfunção total, né? Em todos os âmbitos. E isso vai gerar um papo mais para frente que eu já estou preparando também a respeito das polarizações, cara, que é a questão, né, de colocar rótulo, né? Opa, bota um rótulo aqui, tá tudo resolvido na minha vida, próximo, mas tudo bem, deixa para lá que é um outro assunto. Mas, é bem por aí, cara, realmente, mas aí que tá, né, cara, essa percepção da tecnologia que ela nos dá realmente de que, e agora a pandemia, ela nos trouxe essa percepção de uma forma muito mais forte para nós, né, cara? Que eu da minha casa consigo ter acesso a várias coisas, consigo pedir comida, né? Eu consigo pedir produtos, as pessoas entregam na minha casa, consigo trabalhar da minha casa. Então, assim, parece que eu tenho controle de tudo, né? Estou aqui na frente do meu laptop, eu estou com o meu smartphone na mão e eu consigo ter acesso ao mundo através dele, né? Então, acho que isso pode criar, sim, uma falsa impressão ou acentuar ainda mais, né, uma coisa que já vinha acontecendo há milhares de anos, de que eu tenho controle de tudo, né? Ou de que eu posso ter controle, ou que seria o ideal eu ter o controle de tudo, sendo que isso também gera muita tristeza, muita depressão, né, cara? Muitas expectativas frustradas em função de uma ilusão que você cria de que é possível controlar, né, cara? Você não controla as pessoas, você não controla nem a si próprio, né, cara? Então, quanto mais as outras pessoas, a natureza, etc., né? Então, acho que é problemático porque reforça uma ilusão pré-existente. E tem premissas também. Eu controlo tudo do meu smartphone sempre e quando eu tiver dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, não adianta eu ter todas as coisas à minha disposição. E para eu ter dinheiro, eu tenho que ter alguma renda. Se eu tiver um trabalho que é frustrante, que eu não gostar, vai ser um preço alto a pagar. Se eu depender de uma pessoa para me manter, para me sustentar, se essa pessoa faltar um dia, eu estou lascado, né? Então, tem toda... Por isso que é legal fazer esse exercício de arqueologia. E tem outra coisa também. A sensação de controle em geral, ela vem do medo. No fundo, está lá o medo que o nosso querido Thomas Campbell sempre gosta de colocar num lugar especial da prateleira, e ele tem muita razão, né? Medo da morte, medo de não ser amado, medo de não satisfazer as questões sociais, medo de não ser bem-sucedido, medo de não me enxergar, não ser uma pessoa boa, medo de não ir para o céu, medo de todo o processo de aculturação que foi colocando etapas e provas para serem superadas, e medo do fracasso em geral, né? Em todos os âmbitos, né? Vários tipos. Medo de não agradar, por exemplo. Então, eu preciso controlar controlar o medo de alguma maneira, ao invés de conviver com ele, entendê-lo, né? Entendê-lo, encará-lo, pedir ajuda quando necessário, e muitas vezes é necessário, para poucos, geralmente num momento de crise. Teoricamente, a gente teria que ter um entendimento de como o nosso processo de vida está funcionando e identificar logo quando os perigos, entre aspas, estão acontecendo e trabalhar em cima deles. Mas nós não nos permitimos isso. A gente entra num ciclo inconsciente total, isso também é mérito do Jung, que a gente passa a vigília mesmo em si, ela é muito vivida inconscientemente, por hábitos, por uma série de coisas que a gente já conversou. Tem a parte do cérebro que é poupar energia e ao invés de criar maneiras diferentes de fazer as coisas, cria os hábitos que a gente faz sempre, beleza, mas também é muito confortável e nos leva a momentos totais de inconsciência. Exemplo claro é o que você falou da gente não controlar os nossos pensamentos. Quantos desses pensamentos se tornam monstros e fantasmas que nos atormentam a vida inteira? Cara, e coisas do tipo, né? Entramos no mérito das sombras, né, cara? Mas, assim, entendendo a sombra, por exemplo, do ponto de vista de vida atual, né? Ou seja, coisas que você passou na infância e foi colocando para baixo do tapete e foram acobertadas. E sem entrar no mérito de vidas passadas ou do idealismo que nos diz, né, que viemos de uma consciência cósmica e isso nos traz para cá com uma carga, uma carga que pode ser positiva ou negativa, dependendo de como você enxerga isso. Então, tem muito mais coisa em jogo acontecendo ali, né, cara? E enquanto que a gente não se dá conta de que esse processo de aculturação ou de adequação, que é justamente o que forma o ego, né, cara? De adequação a uma via histórica que já vinha ocorrendo, né, cara? Dentro desse planeta aqui, ao nascer, você foi
colocaram, digamos assim, no meio do caminho, né, cara, sem manual de instrução nem nada, né, cara? Então, é interessante a gente pensar do ponto de vista de que, fazendo, lógico, um exercício de especulação, como a gente sempre gosta de fazer, né, cara, especulação pura, mas qual o problema, né, cara? No máximo que pode acontecer, a gente está errado, né? E até aí, bem-vindo ao clube. Perspectivas. Todas as perspectivas são válidas. Mas o quão seria desafiador você pensar que, partindo do princípio que somos consciências que sobrevivem à experiência da morte, né, de que somos muito mais do que esse corpo físico aqui, etc., né? O quanto que a gente conseguiria... Milton? Tô aqui. Dá uma travadinha aqui agora. Então, o quanto que a gente... tentando imaginar, né, esse processo que é anterior ao molde ou ao túnel, né, do ego, né, como a gente vem mencionando já há algum tempo aí, que é vendo um livro de um cara que você mencionou. Como é que ele chama? Vou lembrar dele. É um título de livro, né, cara? O túnel do ego. Mas, enfim, um período imediatamente anterior a esse, onde você, digamos assim, está encarnando e vem com uma consciência, vem com uma bagagem. E que louco é isso, né, cara? Correndo esse grande risco de esquecer tudo isso, né? Ao passar por esse processo físico, biológico, né? Que a gente não faz ideia do que tudo isso envolve em termos de consciência, né? E passar por um longo período da sua vida, achando que essa realidade que você está se adequando a ela é a única possível, né? Ou seja, um túnel que foi criado por nós mesmos, a gente passa a entender como a realidade última ou a totalidade daquilo que é possível, né? E em um determinado momento lá na frente, simplesmente torcendo para que você acorde em um determinado momento dessa trajetória e fala: lembrei, cara. Ou então, tipo assim, não é só isso, quer dizer, né? As pessoas, a ficha cai para milhares de pessoas de diferentes formas, né, cara? Seja através de uma experiência marcante, um momento crítico, um momento de crise, uma depressão profunda, ou algum evento sobrenatural, metafísico, seja lá o que for, que, né, dá esse clique que as pessoas despertam, né? Nossa, então quer dizer, tem mais, não era só isso, né? E aí, o risco que se corre, né, talvez, ao se encarnar aqui, sabendo que vamos encarnar, né, partindo desse princípio espírita, até, digamos assim, de que ao encarnar, nós saberíamos já dos riscos implícitos, né, ao percorrer esse caminho, de que seria possível você esquecer, seria possível você passar um longo período aí, vivendo dentro do cativeiro, mas que em algum momento lá na frente você despertaria e aí descobriria a real razão de você estar aqui, né? Não se perder no meio desse túnel da aculturação que você foi obrigado a encarar para sobreviver, né, cara? E ter as mínimas condições, aí apelando mais uma vez para a pirâmide de Maslow, né, cara? De conseguir sair daquela base e ter uma visão mais ampla a partir de cima, né, cara? Muito Não, perfeito. De novo, muito boa a radiografia que você fez. Antes que eu me esqueça, é o filósofo Thomas Metzinger, que escreveu o Túnel do Ego, que é livraço. Depois eu vou colocar o link aqui no vídeo para ter acesso ao livro. Livraço. Então, eu concordo contigo, e aí que vem. Primeiro, as nossas elucubrações e quaisquer elucubrações hoje em dia, uma coisa que eu aprendi e estou convivendo são todas perspectivas de vida, de visão de mundo legítimas. O que é ruim é achar que a nossa perspectiva é a única que funciona. Todas as verdades são parciais e limitadas e valem. Aí que tá. Eu aprendi que o cosmos com K, como chama o Ken Wilber, que é mais do que o cosmos que a gente vê, mas inclui toda a parte subjetiva, né, tem uma razão para as coisas serem como são. Então, tem uma razão para a gente chegar aqui quase que zerado. Por que quase? Porque algumas pessoas lembram de vivências anteriores, lembram de flashes ou lembram de uma porção interessante do que viveram. Já conversamos sobre o professor Ian Stevenson e seus mais de 10 livros que falam sobre isso. Mas tem uma razão para a gente não lembrar e começarmos basicamente todos da casinha 1 e começarmos a caminhar. E tem uma razão para a gente estar, a maioria ainda na casinha 1 ou 2. E alguns terem ido para frente e estarem chamando lá na frente da montanha, venham, né? E alguns de nós não estão nem enxergando. Por quê? Porque estão olhando para baixo.
E deve ter uma razão, por quê? Para que aconteça exemplos como você falou agora. Alguma coisa leva a pessoa a despertar, alguma pessoa conhece alguma pessoa que muda a sua vida, lê um livro interessante, vê um filme que muda, enfim, não faltam, o que eu aprendi com o meu grande mestre Jorge Trócoli, não faltam chamados do universo, da natureza, está sempre chamando, o tempo inteiro. A gente aqui não atende, a gente aqui não reconhece, ou não reconhece, ou não tem, ou não identifica, ou reconhece, identifica, mas não tem coragem, ou não tem condições. Às vezes eu não tenho condições, eu tenho que sustentar 8 filhos, não tenho condição de me... Enfim, tem uma série de variáveis que é do jogo cósmico, e cada um vai jogar, né? Porque está além do que o nosso querido Bernardo Kastrup menciona como a verdade consensual. Isso que é fantástico. Eu acho um termo assim, cara, lindo, porque ele realmente explica muito, né, cara? Existem verdades consensuais. Eu consensei, você consensou, estamos de acordo, beleza, a verdade é isso e acabou. Porém, foi uma coisa que simplesmente acordamos. Feito, né, cara? E a gente vive assim. Então, de novo, está vinculado com o nível de consciência que está baixo, no geral. Os que acordaram... E olha bem, quanto mais a gente progride, olhemos as nossas vidas pessoais como referência e procuremos outras referências que a gente vê. As pessoas que andaram, caminharam nas várias linhas de desenvolvimento, espiritual, pessoal, emocional, intersubjetiva, interpessoal, musical, as pessoas que andaram são menos temerosas, são menos controladoras, são mais amáveis, são mais colaborativas, são mais abertas à diversidade, são mais compreensivas. Tem um vínculo aí, tem um vínculo. Quando eu cresço, eu enxergo o mundo de uma outra maneira, ele é menos ameaçador. Né? Existe um outro nível de verdade consensual, em uma camada, vou usar a palavra superior, mas não é no sentido de querer ser melhor que os outros, mas assim, é porque está enxergando mais coisas, né? Né? Então, existe também, né, cara? Na medida que você vai saindo dessa base da pirâmide, você vai encontrando os seus em outras camadas, né, cara? Porque para que você continue estabelecendo essas relações, né, cara? E não fique isolado, né, cara, do restante das pessoas, né? E para reforçar o que você está falando, hoje eu acredito que existem verdades que são mais verdadeiras que outras. Todas são parciais, mas sim, algumas são mais, elas englobam as anteriores, né? Elas englobam as anteriores. Eu acho que sim. E quanto mais alto, lembrando da metáfora da escada das estruturas de consciência, quanto mais alto o degrau você estiver enxergando o mundo é outro. Nós enxergamos realidades diferentes porque estamos em degraus diferentes da escada da consciência. Sim, sim. E a bobeira, a marcada é discutir, é guerrear, porque estamos vendo coisas diferentes. Não podemos ver coisas diferentes. E o que acontece? Segundo o pessoal da teoria integral, e que eu estou estudando e acho que eu estou concordando, os degraus inferiores, eles consideram cada uma das suas visões a verdade, a realidade, e não reconhecem a legitimidade dos outros. Os superiores se tocam, sabem que só chegaram lá porque passaram por todos aqueles outros, e estão numa luta inglória e fantástica de poder convencer todo mundo embaixo que fazemos parte da mesma escada, e que é do jogo cada um subir. Esse é o grande desafio. Quem está olhando de cima está olhando, poxa, mas como é que eu vou fazer? E tem que abaixar o discurso. Não adianta eu estar lá em cima no degrau 8 e falar para a pessoa que existe uma realidade não dual, quando para ela o Deus, para ela é um mito, é o trovão. Não, ele não vai entender. Você vai ter que baixar o discurso, tentar encontrar uma linha de raciocínio, tentar criar uma ponte para poder que ela venha degrau a degrau. Parece que não dá também para pular. Não dá para pular a visão. A gente consegue ter picos de estado de consciência. Puf, eu consigo sentir Deus, eu consigo ser um com o cosmos. Mas visão de mundo é uma a uma. É egocêntrico, etnocêntrico, mundocêntrico, integral, cosmocêntrico. E não tem jeito. E demora. Cara, e assim, muito interessante também do ponto de vista social, como essas camadas egocêntricas, etnocêntricas, elas
é aí que transita muito a questão da dualidade e da polarização que eu mencionei para você, que eu vou querer falar isso mais para frente, mas vou adiantar algumas coisas, vai, vamos lá, não tem jeito, porque recai um pouco sobre isso, que é justamente essa questão que eu mencionei anteriormente da sombra, né, do aspecto da sombra, que a gente projeta, né, no mundo externo aquilo que nós carregamos dentro de nós mesmos, né? Então, uma das características de relação de causa e efeito da sombra que é abafada dentro de nós é a gente projetar nos outros uma coisa que nós não aceitamos em nós mesmos, né? Então, você vê, por exemplo, grandes massacres, grandes absurdos que ocorreram ao longo da história, né? Você pega aí a Alemanha nazista, por exemplo, de você pegar grupos, né, e rotulá-los, né? Ou seja, judeus, opa, eles representam o mal, então vamos exterminá-los. Né? Ou, sei lá, a bola da vez, talvez os muçulmanos. Então, opa, vamos colocar aqui uma etiqueta, todo muçulmano é caracterizado por tal comportamento, tal visão de mundo, então vamos rotular e vamos projetar neles, né, tudo aquilo que nós temos de pior. Né? Então, cara, é muito perigoso isso, porque parece que desse ponto de vista, dessa camada aí, que ela é egocêntrica, ou no máximo etnocêntrica, você não consegue perceber, né, cara, uma série de questões que estão muito além, que aquela pessoa que está já no nível mundicêntrico consegue perceber a contenda estabelecida em relação a todas essas tranqueiras e mazelas que é de nós, carregamos nós como espécie e projetamos tudo isso em uma cultura em particular, cara, ou em relação a uma etnia, ou a uma região em particular, e projetamos todas as nossas angústias, as nossas mazelas, num povo em geral. Então, acho que uma grande dica que a gente tem para perceber, opa, tem uma coisa muito errada, é quando a gente começa a rotular pessoas, assim, grupos grandes de pessoas. Opa, isso é assim, isso é assado, isso é perigoso. Por quê? Temos já a própria história nos dizendo o quão foi perigoso, né, cara? Passando aí por guerras e carnificinas diversas, justamente por causa desse tipo de rotulação, que é uma rotulação baseada justamente em falsas premissas e em coisas que não aceitamos em nós mesmos, e aí, opa, eu enxergo no inimigo, entre aspas, tudo aquilo que eu carrego dentro de mim que é de pior, então eles são os responsáveis por isso, eles merecem morrer, né, cara? Isso é perigosíssimo. E você deu vários exemplos do tópico desse assunto hoje, do nosso papo, que é o controle. No fundo, está implícito um controle. Tem uma nova série na Netflix, você deve ter visto, acho que é Como Se Transformar num Tirano, ou alguma coisa assim. É muito boa. São 5 ou 6 episódios curtinhos que pegam esses ícones, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Idi Amin Dada, Hitler, Kim Jong-il, etc., e mostram como eles se transformaram em tiranos. E a ideia é essa, o que é um tirano? É um ser, uma criatura que controla a sociedade, a sua comunidade. E por que faz isso? Por essa ambição desdobrada, por esse tudo junto, o medo, a patologia, o reconhecer os outros como inimigos, uma série de coisas. Mas chegaram a um nível tal que conseguiram controlar uma grande massa. Você vê, até hoje é objeto de estudos como Hitler conseguiu lançar no poder, assumir o poder da Alemanha e conseguiu convencer aquelas pessoas de que eles eram uma nação destinada a governar o mundo. Eu adoro colocar esse exemplo, que é muito interessante. A revista Time escolhe todo ano o homem ou a mulher do ano, a pessoa que se destaca por ser uma pessoa acima da média e fazer bem para a humanidade. Hitler foi o homem do ano em 1938. Ele acabou com a inflação no país, ele botou a casa em ordem, ele trouxe a economia, botou a economia nos trilhos, recuperou a indústria naval. Perfeito. Um ano depois estava invadindo a Polônia e começando a Segunda Guerra Mundial. É o mesmo personagem, visto de dentro e de fora. De novo, são todas questões de perspectiva da vida. Mas, de novo, ele, Gaddafi, Idi Amin, esses caras que estão nesse seriado, o Saddam, grandes ditadores, controladores, são expressões máximas daquilo que todos nós temos. Todos nós temos um tiraninho dentro de nós, que vive mal, que luta contra essas forças, os monstros que a gente tem dentro. Quem consegue domar, quem consegue transcender,
abafa isso e consegue levar a vida para frente, consegue ver o outro como um companheiro, como um legítimo outro na consciência, como diz Humberto Maturana, como um colaborador, como outra alma. Quando a gente consegue entender, você sou eu, mas profundamente, você sou eu, nós somos a mesma centelha, o salto que se dá, não na parte só do blá, na parte sensorial, em tudo o que isso significa, poxa, elimina-se uma série de atritos que a gente cria desde o começo. Né? Passamos a ser todos nós, passamos a ser um só. Né? E tem uma outra questão que eu acho muito importante também nessa discussão, que tem a ver substancialmente com esse tema, cara, e agora que passou de meia hora, acho que já dá para entrar, que é a questão do quanto de ansiedade pode ser eliminada, quanto de frustração pode ser eliminada ao você domar ou a você se conscientizar de que existe essa compulsão por controle, né? Então, em muitos aspectos da vida, isso aí a gente adentra muito no campo do budismo, né? Que nos diz ou nos alerta para a questão da impermanência, por exemplo, que a gente não tem controle sobre a morte, né? E de que seria melhor a gente viver a vida meio que fluindo, né? A própria meditação, muitos tipos de meditação, eles nos alertam justamente para essa questão de que, olha, você não vai agora tentar controlar o seu pensamento, você vai simplesmente observar seus pensamentos, vai observá-los passar através da sua tela mental e simplesmente observe, né? Não vá junto com eles, né? Fique como uma testemunha, sente ali, fique tranquilo. Eu acho que essa compulsão por controle também, ela vai sendo aos poucos meio que domada, né? Você vai percebendo que tem certos aspectos que você não vai dominar mesmo, e ao saber que isso não será dominado, você simplesmente relaxa, né, cara? E aí você vive melhor, com menos tensão, sabendo que tem certo, sabe? Você não vai controlar o seu vizinho, você não vai controlar o seu parceiro, então senta e relaxa, cara. Tenta aproveitar a vida da maneira como ela é e não da maneira como você gostaria que fosse, né? Então, acho que traz também um alento muito grande em relação a entender que a vida tem certos aspectos que você não vai controlar, e não é para controlar mesmo, é simplesmente para você observar, sentar e ver e aprender com aquilo, e não porque você vai ter uma incursão direta naquilo para que aquilo mude, né? É um aspecto super importante também. Você me fez lembrar o Daniel Goleman, que é aquele psicólogo que escreveu o livro Inteligência Emocional, na década de 90, e ele escreveu depois de ter ido fazer pesquisas, incursões e sido mochileiro na Índia e no Oriente nos anos 60. E eu acho que, se não me engano, foi ele que disse que quando o Ocidente começou a traduzir os primeiros livros do Oriente, inclusive a parte de meditação, o termo que se usou é esse. A meditação serve para você controlar a mente. Foi uma má tradução que pegou. Os primeiros cursos de meditação, pode ver, muita gente até hoje diz isso. Você vai usar para controlar a sua mente. Do lado de cá de Greenwich, como eu gosto de dizer, existe essa compulsão mesmo. A gente não vive sem isso. Provavelmente do lado de lá também com outros aspectos, mas vamos falar do geral, né? E traz esse nível, esse grau de insatisfação gigantesco. Por quê? Se eu não controlo, eu sou vítima. Eu estou ao léu. Eu não tenho... Eu estou num barco à deriva. Nós não gostamos de nos sentir barcos à deriva. E é normal isso. Por quê? Porque o mundo ao redor é ameaçador. E a gente tem medo do que é ameaçador desde as cavernas. De novo, o condicionamento de dezenas de milhares de anos, a gente não vai perder de uma hora para outra. Por isso que demora muito o processo de conscientização e tal. Então, a gente tem medo do escuro, medo do desconhecido, medo de uma gangue que vem nos pegar. É normal, vem de lá de trás. Medo do outro que eu não conheço. Muito do controle também vem daquela sensação de que, puxa vida, eu desconfio do outro. Quando eu confio, eu não quero controlar. Quando eu confio verdadeiramente com C maiúsculo, eu não quero controlar. Sim. Mas quem de nós se permite confiar? Olha os sistemas sociais, como eles são feitos e armados. Vamos abrir o leque, vamos ver todos os sistemas sociais. Como é que é o sistema jurídico? O sistema jurídico é um sistema de controle. Eu preciso controlar a população. Se eu não tiver um mínimo de estrutura básica, a anarquia não vai funcionar. Eu tenho que ter leis para regular e controlar a turba.
da qual eu sou parte. O que é o sistema médico? Eu preciso ter um mínimo de controle. Não, às vezes, olha a pandemia, olha os sistemas médicos mundiais, hospitalares, não há espaço para todo mundo o tempo inteiro na hora que você quer. Nós precisamos ter um mínimo de controle, enfim, em todos os aspectos, nós temos essa ideia que o controle aí seria mais uma racionalização dos recursos do que um controle em si. Mas a gente coloca tudo no mesmo saco. Exato. Não confiando no outro, considerando o outro como inimigo, e pior, nos momentos de crise, mesmo o amigo, o conhecido, passa a ser um bicho. Quando tem blackout, a gente já conversou sobre isso, quando tem blackout, quando tem situações limite, aquele nosso querido companheiro da esquina, que tem um barzinho, um mercadinho, que nos serve há 50 anos, a gente conhece ele mora ali, se a gente está no perrengue, a gente vai lá e invade o mercadinho do cara, saqueia aquilo. É terrível. Essa parte animalesca nossa, descontrolada, ela emerge e ela é o alien, eu digo que é o alien que vem para fora e a gente não controla. Inclusive, o processo de autoconhecimento que leva à autotranscendência, eu não diria que ele controla, mas ele doma esse dragão que está dentro. Ele continua lá, porque ele vem lá desde a caverna, né? Mas ele não é mais preponderante. Ele pega o ego dele e coloca no lugar dele e assume outra coisa. Assume o confiar, assume o colaborar, assume o resignar-se. Vamos morrer. Se vai ser um acidente de carro, se vai ser dormindo, se vai ser de câncer, se vai ser de Covid, é do jogo cósmico. Eu não vou chorar? Claro que vou chorar, claro que eu vou sentir falta, mas vamos falecer. Há acidentes na vida, por isso que existe a palavra acidente, por isso que existe o termo incidente, por isso que existe o termo imprevisto. São criados termos para representar realidades. A gente lamenta. Olha o que a gente faz, a gente projeta o mundo, uma vida ideal, e faz tudo para vivê-la idealmente. E como diz o velho ditado, a gente planeja, mas Deus remaneja. E nenhum planejamento dá certo, né? Nós temos que ter um mínimo de linha de raciocínio. Mas quem está no nível de consciência, um degrauzinho lá mais acima, flui, como diz o grande David Bohm, flui no holomovimento do cosmos, né? Essa é a grande sacada. Tem espaço para todo mundo? Tem. Mas hoje não dá. Se a gente está com muita gente lá embaixo, não é fácil. Né? E o grande desafio que é o que eu digo sempre, que é o meu grande mote de vida, encontrarmos maneiras de criarmos pontes para que todos possamos conviver. Esse é o grande desafio. Eu acho que adentro também uma outra parte que eu acho que é importante, que é o reposicionamento do ego, né? Para que a gente não tenha, para que esse tema aqui não gere uma falsa impressão de que eu estou querendo dizer que o ego não é importante, tá? Não é isso, não. Eu acredito muito, inclusive no meu livro eu coloco isso, né? De que o ego é importante, porque é justamente ele que nos torna hábeis a estar transitando nesse momento agora, nesse planeta por aqui, né, cara? Estar tendo esse trânsito e esse acesso, estar convivendo com as pessoas normalmente nesse momento histórico, né? E nesse planeta especificamente. Porém, o ego ele não pode estar dominante, ele não pode ser simplesmente dar as cartas a respeito da nossa vida. Ele teria que ser posicionado de uma forma a ser um tradutor daquilo que eu chamei no livro de espírito, alma, eu superior. O Castrop chama isso de natureza, aquilo que a nossa natureza nos impele, né? Ou seja, o ego seria então... Por quê, cara? Porque a natureza que nos impele, se viemos... a nossa origem é consciencial, uma grande consciência cósmica, necessariamente, cara, é um nível de experiência completamente diferente daquela que nós levamos aqui. Deve ser de um grau, de um nível que a gente não é inconcebível, a gente não consegue nem achar palavras, como, né, as próprias experiências de Pico já demonstram aí, muitas pessoas voltando dessas experiências incapacitadas de descrever essas experiências. Então, necessariamente, é um universo, é um nível da realidade onde há experiência de nossa parte que não dá para ser aplicada dentro desse túnel de consciência que, né, criamos para viver aqui. Então, o ego ele tem que ser esse tradutor, ou seja, como é que eu encaixo essa abstração máxima, né, que é essa origem, que é essa natureza consciencial, e como é que eu aplico isso
né, nesse mundo, na vida, da forma como eu vivo aqui agora, como é que eu acho aplicabilidade? Então, eu acredito muito que o ego, esse é o correto posicionamento dele. Eu tenho que traduzir esse chamado, tenho que traduzir essa natureza, esse meu ímpeto por fazer algo, por ser útil, por deixar esse lugar um pouco melhor, né, aquele lance que a gente encontra, por exemplo, quando você vai explorar cavernas, né? Deixe a caverna do jeito que você encontrou, né? Mas eu apelo para, né, deixar melhor, né? O que você fez nessa vida para deixar ela um pouquinho melhor em relação ao momento que você adentrou nela, né? Então, eu acredito muito que o ego tem essa função, né, de ser esse tradutor, de conseguir pegar essa coisa abstrata, que é essa consciência maior da qual nós derivamos, e botar uma aplicabilidade disso no mundo em que vivemos, né? Dentro da realidade que vivemos, porque a coisa ela tem que ser progressiva, não dá para você causar uma revolução de uma vez só, né, cara? Infelizmente, seria viável. Bem colocado. Sobre essas experiências que você colocou, foi um dos tópicos, inclusive, da prática da semana retrasada. Legal. Experiências que eu falei para o Diego que a gente não tinha percebido, que foi experiências que a gente chamou de inefável, né? São inefáveis, a gente não consegue descrevê-las. Mas outra coisa que é bem legal, eu preciso pesquisar isso, mas parece que o termo ego foi popularizado pelo Jung, mas parece que foi uma má tradução. Ele nunca disse ego. Quem traduziu do alemão para o inglês colocou ego. O Jung escreveu eu, ich, em alemão. E não existe vida sem eu. O problema não é o ego, não é o eu. Tem que ter. Começa comigo. Eu me identificar. É o indivíduo que começa a filtrar e interpretar o mundo. Se ele cresce, e aí vem todos os processos de desenvolvimento. Se tudo dá certo, uma criança nasce, ela não distingue entre ela e a mãe. Ela e a mãe são uma coisa só. Se tudo dá certo, ela se desenvolve e um dia ela percebe que ela e a mãe são duas criaturas. Existe um eu, existe um outro ali, que ela depende totalmente. E vai crescendo. Se o desenvolvimento desse ser é maduro e não há problemas no caminho, e é muito raro não haver problemas no caminho, por isso a patologia está sempre presente, ela se tornará um adulto, cidadão, legítimo, contribuidor para a sociedade e uma mais de um grande escopo. Mas é claro que acontece um monte de problemas no caminho. Não só na parte física. A parte física, quantas pessoas chegam à vida adulta íntegras? Milhares, milhões, bilhões talvez. Mas muitas chegam com defeitos físicos. Mas pior, quantas se desenvolvem mentalmente, emocionalmente, espiritualmente adultas? Poucas. Por isso que o pessoal diz da teoria integral que 60% está na casinha 1 e 2, no egocêntrico. Elas pararam ali. Todo mundo começa da casa 1, mas muita gente para na casa 1 e 2. Nem todo mundo, por N fatores, culturais, sabe? Uma série de outras coisas. São poucos que continuam andando, são poucos que conseguem ver essa ideia de mundo mundicêntrico ou cosmocêntrico. E porque dá trabalho, dá tempo, exige um esforço, exige um trabalho pessoal e coletivo. Algumas sociedades fomentam isso. Outras não. De novo, mas eu gosto de pensar nisso. Existe uma boa razão para as coisas serem assim. Nunca tivemos, segundo Steven Pinker, eu acho. Steven Pinker. Nunca estivemos tão bem. Nunca tivemos tão poucas guerras, nunca morreu tão pouca gente por violência. Ele compara só números. É uma maneira de ver, é uma perspectiva de ver. É uma outra maneira. Nunca tivemos tanto acesso à informação de qualidade que possa nos crescer. Não precisamos ler sânscrito nem Pali para ter acesso às grandes obras espirituais do mundo. Estão todas traduzidas, tem resuminhos prontos. Agora, o que fazemos com isso é que são elas. Eu prefiro pensar que a gente está num grande pêndulo, eu já te falei essa minha teoria, que a gente vem e muitas coisas ficam presas, elas ficam represadas, e quando solta, vem com tudo, então vai para o outro extremo. Então a gente está no extremo agora de não há verdade, só existe a minha verdade. E se você disser que 2 mais 2 é 4, não é verdade. Eu posso provar para você, e eu acho que é 5. E eu vou encontrar gente que vai defender isso para mim. Então nós estamos nessa loucura que ninguém se entende. Só existem verdades parciais. Então nós vamos passar um tempo sofrendo com isso ainda, até a gente voltar, que é o que o Weber chamou de o mundo pós-verdade do Trump. Quando o Trump falou, a verdade é o que eu digo e ponto final. E muita gente embarcou nessa. Nós vamos voltar, nós vamos sofrer muito ainda, mas nós vamos voltar para um ponto em que não, existem
coisas que não condizem com a realidade que a gente, com a qual a gente está convivendo, e temos que arrumar uma maneira de convivermos todos. Mas demora. E enquanto isso não acontecer, o outro é visto como inimigo. E o outro precisa ser controlado. Eu preciso controlar o meio. Controlar a mim. A mim, como é que eu controlo a mim? Com drogas, com violência, com sistema judiciário. Uma sociedade econômica não precisa de lei, não precisa de prisão, teoricamente. Né? Quando a gente projeta como seria a vida dos seres extraterrestres em outros mundos, ou mesmo a nossa num ponto futuro, prisão, código legislativo seria desnecessário. Dependendo do nível de consciência, seria desnecessário. E um outro aspecto que tem a ver também com o que você está dizendo, que tem tudo a ver com o tema, que é essa compulsão por controle, você estar nessa sociedade e não enxergar essa perspectiva de longo prazo, né? Então, muitas vezes o que ocorre é que as pessoas querem uma coisa imediata, né? Eu quero uma revolução agora. Ou seja, eu quero o mundo ideal agora. Eu quero que nós sejamos fraternos agora. Então, assim, tudo bem, querer é legítimo, todo mundo quer, eu acho que todo mundo almeja isso, só que o que acontece? Você vai passar pelos níveis de consciência, é feito um rolo compressor, né? Tudo bem, você pode falar para a pessoa pode até, teoricamente, concordar contigo, mas ela está numa outra condição, ela não assimilou aquilo que você está falando, então não adianta, você não vai conseguir abrir a cabeça da pessoa e enfiar tudo isso lá dentro a fórceps, né? Então, eu acho que isso também gera uma série de problemas, uma série de violências, né? Porque, enfim, parte do princípio de que uma revolução ela tem que ser necessariamente violenta, né, cara? Então, assim, eu quero revolucionar, coisa que eu não acredito. Mas, assim, muitas pessoas partem desse princípio, né? Então, eu vou para a rua fazer passeata, eu vou quebrar tudo, porque a coisa tem que ser agora, nessa vida. Nesse lifetime, né? Ou seja, assim, enquanto eu estou vivo aqui, vai ser agora que as coisas vão ser melhores, cara. E falta, em primeiro lugar, chega a ser até infantil, né, cara? Uma perspectiva geracional, ou seja, cara, isso não vai mudar agora, só porque você quer ou só porque você valoriza essa vida em particular, coisa que, obviamente, é bastante legítima, querer que as coisas mudem num piscar de olhos, assim, né, cara? E aí, esse enfiar a goela abaixo, que é problemático, né, cara? Por isso que eu acredito apenas uma revolução, eu vou usar essa palavra, eu não gosto de usar, cara, mas eu ia falar revolução espiritual, mas assim, é uma revolução consciencial, que eu acho que é melhor para ser usado, né, cara? Que é de dentro para fora, e não imposta goela abaixo de fora para dentro, né, cara? Porque não vai funcionar o caminho inverso, na minha opinião. Não, perfeito. Outra, já a terceira hoje, outra radiografia muito bem feita que você consegue colocar de aspectos da realidade. Bom, primeiro, estudando sobre revoluções, eu estava pensando que até etimologicamente a gente nem percebe, né? Revolução, teoricamente, você fica num círculo, você não sai dali, né? A ideia seria transformar de uma outra coisa. Olha que coisa interessante. Para a gente chegar onde chegamos hoje, são dependendo do cosmólogo, ele vai dizer, ou é 13,6 ou 16,8 bilhões de anos desde o Big Bang. Para chegar onde a gente chegou hoje, vamos colocar fora os extraterrestres e outras coisas, mas o ápice da consciência, da inteligência, do desenvolvimento humano, dos quarks do segundo seguinte do Big Bang até agora. Olha quanto tempo demorou. Não tem um tempo de maturação tudo, do bebê para o adulto tem um tempo de maturação. Aparentemente, fora do cinema, não existem Benjamin Button. Isto é, tem um processo de começar do zero. Não é tábula rasa, chegamos com a bagagem, mas com pouco e vamos crescendo. De novo, essa ânsia é compreensível para quem tem essa visão de que eu preciso controlar, porque eu vou morrer, porque eu quero vivenciar isso. Não, qual é aquela ideia do deixa eu preparar o terreno para quem virá depois? Quem tinha muito isso, e ainda tem, são as culturas indígenas, as culturas autóctones, primitivas, com P maiúsculo, que conviviam com a natureza e conseguiam perceber esse tipo de coisa, essa simbiose, para eu viver aqui, eu continuar vivendo para frente. A gente perdeu isso totalmente. E não tem jeito. Forçar a barra nunca funcionou. Funciona em que sentido? Quando uma prática está estabelecida,
A teoria não dá mais conta e a gente substitui. Todo mundo passa a assumir a mesma prática e a teoria consegue abarcá-la. Mas goela abaixo acaba não funcionando. Acaba gerando o quê? Acaba gerando ressentimento, guerrilha, ódio. E a primeira oportunidade que a gente tiver para derrubar aquilo vai cair abaixo. Andar consciencialmente, subir a escada consciencial, demanda uma energia muito grande. O que eu acredito, a gente já conversou sobre isso. Quem está lá em cima vai... Quanto mais pessoas chegarem lá em cima, melhor. Ao contrário do que eu imaginava, que era uma das ideias dos grupos Rama e dos grupos Transformação New Age em geral, vamos nos multiplicar aos milhões, porque quando chegarmos aos milhões, vamos mudar todo mundo de uma vez só. Parece que não será assim. Se chegarmos a uma porcentagem X, 10% da população, isso vai decantar para baixo e nós vamos mudando aos poucos. Não dá para pegar um cara que é bélico, que é só chakra básico, que passou a vida inteira na etnocêntrico, e fazer com que ele mude de uma hora para outra para etnocêntrico e salte. Não, vai demorar muito, tá muito. Os hábitos são muito arraigados, demora muito. Mas se pudesse ser criada pelo menos uma ponte de diálogo, já criamos muito. Hoje a gente vive uma guerra de monólogos. A gente já conversou sobre isso. Enquanto a gente estiver monologando, nós não vamos para lugar nenhum. Agora, de baixo para cima, ele não está nem enxergando. Quem está embaixo não enxerga os graus de cima. Quem está em cima, lá em cima, enxerga os graus de baixo. Essa é essa cara. Então a responsabilidade está lá. Está lá. E é consciencial, sim. Mas tem que se reverter em ações. Agora, então não é igual a baixo, né? Eu acho que muito desse ímpeto por mudar e enfiar informações ou visões de mundo goela abaixo, e desse ímpeto pelo controle, né? Ou seja, tem que ser agora, advém dessa cosmovisão propiciada pelo materialismo, né, cara? E o materialismo que eu digo aqui não é, volto a dizer, né, não é aquela visão popular sobre, né, uma pessoa que se preocupa apenas com bens materiais, não é isso, não. Materialismo, do ponto de vista que é a matéria que gera a consciência, né, cara, e não ao contrário, né? Porque, dentro dessa perspectiva, cara, não existe alma. Não existe uma consciência que sobreviva à morte. Então, cara, é para ser feito agora, porque a gente vai morrer daqui a pouco mais para frente, e aí? E aí já era, não tem mais nada além disso, né? Então, eu acho que isso também gera, por parte das pessoas, essa ânsia, essa compulsão, né, por controle, porque, cara, a gente não tem tempo. A gente tem que fazer isso agora. E se é para fazer agora, vamos passar por cima de certas questões, porque não há tempo a perder, né? Então, eu acho que a visão materialista, ela cria justamente essa pressa, né? Também, além de outros efeitos colaterais, de que eu tenho que resolver agora e vai ser a fórceps, não vai ser com carinho. E o mais louco, isso é perfeito também, e a ideia é resolver o quê mesmo, né? Quer dizer, as pessoas até perguntam, resolver o quê? Vamos acabar com a fome mundial? Não, é possível, já existe comida. Acabar com a pobreza mundial? Não, existe dinheiro para todo mundo. A questão não é a falta é a distribuição. E o que fazer com isso? Vou pegar um exemplo ótimo que eu tive semana passada com a querida Nadir. São Paulo, ao contrário do que eu imaginava, eu achava que tinha 10 mil pessoas cadastradas, não, mas tem 70 mil pessoas de rua cadastradas, fora as que não estão cadastradas. Tivemos a onda de frio, algumas prefeituras se prepararam para elas, né? O que aconteceu? Olha, vem para o abrigo, porque vai ser difícil você sobreviver. Algumas pessoas preferiram ficar na rua. Pergunta é, correndo risco de morrer na rua, e já morreram mais de 10 na rua, de frio. Pergunta é, temos o direito como sociedade de arrancá-las da rua a fórceps e colocá-la no abrigo? Complicado. Se algumas quiserem, não, eu quero, me dá um cobertor, se me dá um cobertor, eu quero ficar aqui. Algumas quiseram ficar lá. Algumas só aceitaram, me dá comida e me dá um cobertor, que eu quero ficar aqui onde eu estou. Então, não é fácil, não é uma solução fácil. Se queremos respeitar a legitimidade de cada um, temos que encontrar uma maneira de respeitar isso de um jeito ou de outro. Fica feio morar debaixo do viaduto, enfeia a cidade, corre risco de vida, mas se é a opção dela, se ela está vendo aquilo, temos o direito de forçá-la, arrancá-la dali e colocar um abrigo? Mas aí outra falácia de controle vai nos dizer o seguinte, essa pessoa não tem condições de saber o que é melhor para ela. Então, nós, tendo mais condições, vamos arrancá-la fórceps, mesmo que ela não entenda.
Aí você justifica tudo, né? Então eu posso fazer tudo. Eu posso chegar no... Eu sou um tirano. Kim Jong-un. Eu sei o que é bom para vocês. Eu sou Deus. Eu sou Ra. Eu sou... Então eu vou dizer o que é bom para vocês. Então, mas não é fácil, né? A gente tem que conver. De novo, mesmo que ela não saiba o que é bom para ela, se eu a respeito, se eu estou lá em cima olhando com o nível de consciência social, eu vou ter que encontrar uma maneira de convencê-la, ou pelo menos de protegê-la enquanto ela não enxerga isso. De novo, porque se ela sou eu tenho que respeitar. Dá uma boa discussão também para um outro tema, que é a questão do conceito de respeito, né, cara? O que isso é, porque também é outra palavrinha que a gente usa direto, mas, né, com deturpações bem grandes aí em relação a isso, né, cara? Mas, cara, você disse muito bem, eu acho que tem, passa por muitas instâncias, inclusive essa do respeito também, né, cara? E não controlar também, acho que é a observância desse respeito, né, cara? É o respeito pelo respeito, digamos assim, né, cara? Você realmente saber que tem uma pessoa ali que está viajando dentro do seu próprio túnel do ego ali, cara, que foi construído a duras penas por processos que você desconhece por completo, né, cara? Então, ali você querer sobrepujar essa pessoa, querendo controlá-la, é uma viagem muito grande na maionese, né, cara? Então, eu acho que vai ao encontro do que a gente está tentando abarcar por aqui, que é essa compulsão por controle, e o quanto que nós ganharíamos ao abrir mão desse controle, né, cara? O quanto que a gente ganharia em termos de qualidade de consciência ao simplesmente abrir mão, solta, cara. Mas lutar contra condicionamentos é um grande desafio, né? Esses condicionamentos que a gente nem percebe que está enraizado, a gente nem sabe de onde vem, e nos faz agir inconscientemente. O medo, um medo danado de perder o controle. Também, mais um aí, eu vou ter que pegar depois agora, rever todo esse episódio, porque também medo, acho que dá um tema legal também, cara, pra gente explorar. E finalmente chegamos a 1 hora aqui, cara, passou voando. Então, aproveito para pedir para as pessoas para, né, se inscreverem no canal, para deixarem o seu like, fazerem seus comentários aí, porque isso é muito importante para nós. Muito obrigado mais uma vez por esse grande papo, Nilton, e a gente se vê na próxima segunda-feira, beleza? Valeu, vamos controlar a nossa semana para chegarmos bem na semana que vem. Ótimo, cara, muito bom. Grande abraço, até mais. De cuida, falou, tchau. Tchau.